O vazio é frio, silencioso e chega sem aviso, como um blackout na linha da vida. Essa é a experiência da dissolução abrupta. O súbito corte na comunicação que transforma uma pessoa, que até ontem ocupava um espaço central em sua vida, em uma sombra digital, uma notificação que nunca mais chega. É a pergunta que nos assombra nas madrugadas. Por que algumas pessoas simplesmente somem, apagam-se do mapa da existência compartilhada, sem sequer deixar uma nota, um bilhete ou a decência fria de um adeus? Não estamos falando de um relacionamento que esfria lentamente, onde os sinais são claros e a despedida é mútua. Estamos falando do ato de desaparecer intencional, a negação fria e calculada de qualquer forma de explicação. É a materialização da dúvida, do sentimento de insuficiência e da dor da rejeição não resolvida. Este é um mergulho profundo nas razões por trás dessa epidemia silenciosa de ausências, um fenômeno que afeta amizades, conexões familiares e, mais notoriamente, os relacionamentos modernos. O objetivo não é apenas catalogar o comportamento do outro, mas sim compreender que o ato de sumir diz absolutamente tudo sobre a incapacidade de confronto e a imaturidade emocional de quem parte, e nada sobre o valor intrínseco de quem fica. Vamos desvendar o que se esconde sob essa cortina de silêncio e por que, para alguns, a fuga total parece ser a única saída viável. O cerne do conflito reside na necessidade humana fundamental de encerramento. Quando uma narrativa é interrompida bruscamente, sem um ponto final, ele entra em um estado de loop mental, tentando preencher as lacunas com 1000 cenários autodestrutivos. O silêncio gera mais ruído interno do que a mais cruel das verdades. É por isso que, mesmo anos depois, a ausência de explicação continua a ser uma ferida aberta, exigindo energia emocional para ser contida. A contextualização desse cenário moderno exige que reconheçamos a facilidade que a tecnologia nos deu para executar essa fuga. Hoje, basta um bloco na tela, a remoção da visualização de status, a desativação de uma conta, e a pessoa se torna um fantasma digital, imune ao contato e à responsabilidade. O problema central, o nó que aperta a garganta de quem fica, é a dissonância cognitiva. É inevitável que o questionamento se volte para dentro. Eu interpretei mal tudo? Eu fui a única pessoa que se importou? Quando alguém se vai com uma explicação, não te amo mais, estou mudando de país, preciso de tempo. A dor é aguda, mas o caminho para a cura é pavimentado pela clareza. No desaparecimento, a pessoa que some nega ao outro o direito mais básico, o direito à verdade, por mais dura que seja. Isso nos leva a um conjunto de perguntas cruciais que precisam ser exploradas para desvendar o mistério. Por que a pessoa que some escolhe a rota do máximo dano emocional, quando uma mensagem de 30 segundos resolveria o problema? Existe uma falha de caráter inerente? Ou é um mecanismo de defesa aprendido na sociedade moderna? Mais importante, o que o indivíduo que desaparece está realmente tentando evitar? O desenvolvimento dessa análise deve começar pela perspectiva do indivíduo que se retira. Raramente o ghosting é motivado pela intenção pura de ser cruel, embora o resultado seja inegavelmente doloroso. A pessoa que some está, na verdade, fugindo de si mesma e da responsabilidade de gerenciar as emoções alheias. Eles operam sob uma lógica defeituosa. Se eu não der uma explicação, evito a cena, evito o choro, evito a raiva e, crucialmente, evito a necessidade de justificar minha própria decisão, que muitas vezes é ambivalente ou baseada em motivos superficiais. A psicologia da evitação sugere que essas pessoas têm um estilo de apego evitativo, aprendido na infância. Elas associam a intimidade e a vulnerabilidade à dor e à perda de controle. Para elas, o custo de 10 minutos de desconforto na conversa de término é infinitamente maior do que a culpa futura que sentirão pela sua ausência. Eles realizam um cálculo utilitário frio, minimizar o próprio sofrimento momentâneo, ignorando o sofrimento exponencial que causarão ao outro. Adicionalmente, a cultura da velocidade e do descarte contribui maciçamente para esse comportamento. Vivemos em um mercado de pessoas. Se a relação atual apresenta o menor sinal de dificuldade, se exige trabalho ou confronto, a lógica do consumo prevalece. É mais fácil descartar e pegar o próximo modelo.
Essa mentalidade transforma seres humanos em produtos substituíveis, desvalorizando o investimento emocional e a ética da comunicação. No entanto, é fundamental que haja um pattern interrupt. Neste momento, uma quebra no foco da análise. Se você é a pessoa que foi deixada, o entendimento dessa dinâmica não deve servir para justificar a ação do outro, mas sim para libertá-lo da culpa que ele o forçou a carregar. A pessoa que desaparece está demonstrando que não possui as ferramentas emocionais necessárias para a vida adulta e o respeito mútuo. A dor que você sente não é um reflexo do seu valor, mas sim do nível de desrespeito ao qual você foi submetido. Avançando para uma camada mais profunda na psicologia do desaparecimento, encontramos a questão da responsabilidade e da imagem pública. A pessoa que some frequentemente é alguém que teme ser vista como a vilã. Ao simplesmente desaparecer, eles evitam o confronto, preservam uma imagem ilusória de si mesmos. Afinal, ninguém os viu sendo o vilão, e convenientemente transferem todo o peso da culpa e da confusão para a pessoa abandonada. A lógica subjacente é perversa. Se eu sumir, eles não poderão me culpar, apenas ficarão confusos. É a escolha da covardia vestida de autoproteção. Em alguns casos, o sumiço é um grito silencioso de alguém que está lidando com problemas de saúde mental, trauma ou crises pessoais intensas e simplesmente não tem a capacidade de manter as conexões sociais, muito menos de encerrá-las de forma respeitosa. Embora isso possa gerar empatia, isso não absolve o indivíduo da responsabilidade mínima de enviar uma mensagem vaga, como: estou passando por uma crise e preciso me afastar de tudo por um tempo. Mesmo nesses cenários de exaustão, a escolha do silêncio absoluto revela uma falha em priorizar a humanidade da outra pessoa. Eles optam pela rota da menor resistência para si, mesmo que isso signifique a maior resistência para o outro. Chegamos então ao clímax da revelação. O desaparecimento é a comunicação final e mais honesta de todas, embora seja a mais destrutiva. Ele revela uma incapacidade fundamental de gerenciar o desconforto, uma priorização radical da conveniência pessoal sobre a ética interpessoal, e um medo tão profundo da vulnerabilidade que a única opção percebida é a anulação total. A grande revelação é libertadora. A pessoa não sumiu porque você fez algo de errado. Ela sumiu porque ela não sabe como fazer o certo. Ela não possui o vocabulário emocional para a complexidade da conexão humana. Quando a pessoa some, ela está entregando uma confissão. Eu sou emocionalmente indisponível para o tipo de conexão adulta e madura que exige honestidade e confronto. A ausência de explicação é, em si mesma, a mais detalhada das explicações. Portanto, o payoff final é rápido e direto. Não gaste mais energia buscando o porquê externo, o defeito em seu comportamento que teria justificado o abandono. O fantasma escolheu o caminho do menor atrito para si, e o preço desse atrito foi pago pela sua paz mental. Aceite que a falta de consideração é a resposta. A sua tarefa, a partir de agora, é fechar essa porta mentalmente. Entenda a dinâmica, reconheça a covardia e siga em frente com a certeza inabalável de que seu valor não está atrelado à capacidade de outra pessoa de ser decente. Não permita que o silêncio deles defina o seu futuro. Se você já passou por essa experiência e conseguiu processar a dor desse desaparecimento abrupto, compartilhe abaixo sua perspectiva e o que fez você finalmente se libertar da necessidade de uma explicação. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para fechar o loop sozinha.